Eu consegui finalizar 9 livros no mês de maio e me tornei a pessoa que eu mais temia, aquela que só lê livros no Kindle. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. Como eu disse pra vocês, depois que eu ganhei meu Kindle lá em dezembro, a minha vida literária mudou completamente. Eu já sou acostumada a ler e-books, né, esses livros eletrônicos, há muito tempo. E com o Kindle isso me ajudou demais. E é muito engraçado quando a gente para pra ver quais livros a gente leu, né, ao longo do mês. E esse mês, por acaso, eu acabei lendo 9 livros, esses 9, no Kindle, e eu vou compartilhar pra vocês as minhas leituras. Depois de toda aquela febre nas redes sociais sobre a hipótese do amor da Ellie Hazelwood, que por acaso eu li lá em janeiro, eu finalmente comecei a ler esses livros mais hypados, digamos assim. Então, como eu disse pra vocês, eu li A Hipótese do Amor e eu li A Razão do Amor, e ficou outros livros, né, são mais curtinhos da Ellie Hazelwood, que fazem parte da série Odeio Te Amar. E o primeiro livro que eu li no mês de maio foi Sob o Mesmo Teto, que é um conto com 150 páginas. Nesse primeiro livro, a gente é apresentado a Mara, que é uma engenheira ambiental que finalmente teve o seu emprego dos sonhos. Mas infelizmente, a orientadora da Mara, né, a Helena, acaba falecendo e deixa uma casa para ela. O que a Mara não sabia é que naquela casa oferecida pela Helena estava morando o sobrinho dela, que por acaso trabalhava numa petroleira. E aí a gente vai ter os dois opostos, né? O Liam, como eu disse pra vocês, trabalhando numa petroleira, e a Mara, engenheira ambiental. Então vai ser muito engraçado. Os livros da Ellie Hazelwood já tem essa comédia romântica, aquela coisa toda. O final chega a ser um pouco clichê, como sempre a gente sabe que o mocinho vai ficar com a mocinha. Mas a interação dos dois ao longo da casa, né? Discutindo quem ia ficar com o quê, foi muito divertido. É um livro curtinho que a gente lê em 2, 3 dias assim, e é um entretenimento muito bom. O segundo livro que eu li no mês de maio foi Presa com Você, o segundo livro dessa série Odeio Te Amar, e dessa vez a gente vai ter a Sadie. E como o nome já diz, a Sadie vai acabar ficando presa no elevador junto com o Eric, o rapaz que ela tinha ficado anteriormente. De início, a gente não consegue entender muito bem qual é o relacionamento deles, a gente sabe que eles ficaram juntos, mas a gente não entende por que eles estão brigados. Com o desenrolar do livro, a gente vai pegando mais passagens do passado pra descobrir o que de fato aconteceu com esse casal e por que eles estão brigados. A reclamação que eu tenho pra fazer aqui é que a maioria dos livros de romance poderiam ser resolvidos com uma simples conversa. Uma simples conversa mesmo, sabe? Tipo, aconteceu isso, e a pessoa vai falar, não aconteceu isso, e aí vai ficar, tipo, todo mundo de boa. Então, outra razão pra eu ter dado 3 estrelas pra esse livro foi a questão dos personagens meio rasos. A gente sempre vai ter, né, uma mulher sendo engenheiro, uma mulher sendo cientista, sempre tem esses típicos nos livros da Ellie Hazelwood, mas mesmo assim eu senti que os personagens são muito ralos e que as problemáticas são muito fracas. Mas mesmo assim, Presa com Você me trouxe um entretenimento incrível. Eu adoro esses livros de comédia romântica porque a gente pode ler super rápido, eles sempre dão um gostinho, uma risadinha assim, com algumas frases, principalmente a Ellie Hazelwood toca no assunto do machismo, né, na questão dos homens, então eu acho muito divertido. Os livros dela só tem essas ressalvas mesmo que eu contei pra vocês. Abaixo de Zero foi o livro mais fraquinho da série, na minha opinião. Eu achava que ele ia fechar com chave de ouro, mas acabou que me decepcionou demais. Nesse terceiro livro, a gente tem a Hannah, e ela é engenheira da NASA, só que ela acaba ficando presa no meio de uma nevasca, assim, do meio do nada. E quem poderá salvar a Hannah? Pois bem, é a mesma coisa que eu digo pra vocês em todo santo livro de romance. Bastaria uma simples conversa que o nosso casal já estaria de mãos dadas há 85 anos atrás. E eu não tô zoando. Assim como no segundo livro, conforme a gente vai avançando na história, a gente tem umas passagens do passado pra entender por que o nosso casalzinho principal está de birra, por que a Hannah está naquela situação, enfim, o que aconteceu. E, gente, eu também dei 3 estrelas pra esse conto. Todos eles têm 150 páginas, esse aqui, por acaso, tem 148, e o conto passado também não passa muito disso. São personagens rasos, com uma problemática muito ruim, mas traz uma comédia, traz umas risadinhas, sabe? E um romance hot. Muito bom. Eu não sei o que deu em mim esse mês, mas depois de ter lido esses 3 livros de romance, eu resolvi dar um chega e ler um livro de suspense, assim, bem puxado pro terror. No mês passado, eu tinha comentado com vocês que eu tinha lido Nova Jaguarua, do Maurício Lopes, que é um autor nacional que escreve terror, assim, muito bem. E aí, eu fui pesquisar mais sobre o autor no Kindle e descobri O Galinheiro. Uma vez por ano, Maria Neide e sua família roubam uma galinha num galinheiro da cidade. Só que esse ano, eles resolveram roubar o galinheiro do prefeito da cidade. A situação por si só já é complicada, porque eles precisam roubar uma galinha sem serem vistos, e era uma coisa que já acontecia há muito tempo naquela família, era como se fosse uma tradição. Normalmente é só a Maria Neide, né, que é a mãe da família, e o pai, mas dessa vez as crianças já estão maiores, visto também que uma das filhas desse casal está desaparecida há 6 meses e a mãe ainda não cansou de procurar a menina. Guarda essa informação porque ela é muito importante. Eu acho que esse foi o livro de suspense, assim, mais aleatório, mais cômico que eu já li, né, apesar da situação
de você ver uma família roubando um galinheiro. Você nunca vai imaginar isso no livro de suspense. Eu não imaginei que eu ia ficar tão apreensida dada a situação, mas, gente, era um livro que eu não consegui parar de ler. E depois do galinheiro tem outra coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. E a bola de neve, ela vai ficando tão grande que quando chega no final você fica de boca aberta pensando, meu Deus, por que eu não li isso antes? Eu não sei como o Maurício Lopes faz isso nos livros. Eu tenho um pouco de receio de ler muitos livros do mesmo autor, porque vai que eu não gostei, ou vai que o livro é tão ruim que eu não quero ler nada desse autor depois. Mas ler O Galinheiro, depois de Nova Jaguaruas, foi, assim, incrível. Um livro de suspense, um terror maravilhoso, nacional, que eu recomendo pra vocês, de olhos fechados. Vão ler logo esse livro. Ainda na vibe de livros de suspense / terror no Kindle Unlimited, eu finalmente também consegui ler O Paciente. Tenho que confessar pra vocês que eu achei esse livro um pouco viajado e que o plot twist do final não me deixou tão chocada, que eu meio que já tinha entendido qual era a sacada do livro, mas o suspense dele é muito bom. A gente tem toda essa pegada de hospital psiquiátrico, aquele paciente misterioso que ninguém sabe o nome de tanto tempo que tá ali, mas a gente tem também, lógico, um médico que está desesperado para entender e pegar todas as dores do paciente, transformá-lo em uma pessoa normal para a sociedade nova, aquela coisa toda de livros tipo O Sanatório. E até mesmo A Paciente Silenciosa, que por acaso vou conversar com vocês daqui a pouco. Mas foi um livro que, apesar das loucuras, foi um livro bom, se tratando de um livro que se passa num hospital psiquiátrico. Espero que tenha dado pra entender. E aí a gente vai ter o Parker, né, que é o médico cuidando desse paciente, que é o Joe, que nem nome direito tinha ali. Só que todo mundo fala que o Joe é muito perigoso, tanto que no início a gente tem várias cenas violentas a respeito do Joe, e eu não vou entrar tanto nesse quesito, até pro YouTube não desmonetizar o meu vídeo, até pra também não ser um spoiler pra vocês. Mas você fica chocado, e quando o Joe realmente aparece, você fica tipo, ah tá, é só isso? Mas assim, é um livro de suspense bom. Eu já li muitos livros de suspense ruim, então eu posso afirmar pra vocês que é um livro bom. Sabe, não é aquele tipo, meu Deus, que maravilhoso, estou toda arrepiada, não quero ler esse livro de noite. Até porque eu consegui ler esse livro assim de noite, super tranquila. O plot do final não me deixou nada surpresa, mas o entretenimento dele é super válido se você quer um livro de suspense assim, até mais fraquinho. Esse livro é muito válido, então eu não vou tirar ele da lista de indicações, mas vá com calma, não se anime tanto. Uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês é que eu sou apaixonada por esportes de todos os tipos, seja no cenário de games, enfim, eu adoro esportes. Eu estava vendo a NBA, toda essa temporada de NBA que estava rolando em maio, e aí eu pedi pro meu namorado escolher algum livro no Kindle Unlimited, e por acaso, como a gente ainda tava nessa vibe de NBA, ele escolheu Estrelas Alinhadas, que é um livro nacional que se trata de basquete. E eu tenho um certo tipo de problema com os livros de romance, com alguns tipos de tropes, digamos assim. Por acaso, esse livro aqui, ele tem o chefe assistente, ele é um livro de slow burn, e o cara se apaixona primeiro. Praticamente, só com as suas tropes a gente consegue prever o que vai acontecer no livro todo. Enfim, mas é um livro muito bom, apesar de tudo. Eu não gosto dessa pegada chefe assistente, porque não gosto mesmo. Mas como tinha sido um livro que ele escolheu, eu me forcei a ler e nem foi tão forçado a ler assim, porque era um livro muito bacana. Livros de romance são livros super fáceis de ler assim, na minha opinião, porque a gente sempre quer que o casal fique junto, aquela coisa toda. Então, são livros mais fáceis de se ler. E apesar de não ter gostado tanto assim do Hunter, porque eu acho que o jeito que ele chamava a mocinha era muito ridículo e que ninguém na vida real chamaria a mulher daquele jeito. Vocês vão ter que ler pra descobrir o jeito que ele chama ela, sabe? E vocês vão lembrar de mim falando e vocês vão rir, eu tenho certeza, porque ninguém chama a mulher daquele jeito. Mas foi um livro muito bacana. Basicamente a gente sabe sempre que o mocinho vai ficar com a mocinha e vai ter aquela jornada, nananana. Mas o que tem de diferente nesse livro é que, por acaso, né, o mocinho acaba se apaixonando primeiro pela mocinha, só que a mocinha não se lembra dele. E anos depois ela vai trabalhar como babá. Vou usar o termo de babá porque eu acho que assistente foi pouco que essa mulher fez. Ela quase virou uma babá, sabe, de um jogador de basquete, que pra mim foi ridículo. Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito. Eu gostei do livro apesar de tudo. Vamos com calma. Enfim, ela acaba virando babá desse jogador de basquete, e ele já era apaixonadinho nela desde aquela noite que eles se conheceram, há 58 anos atrás. E aí ele nunca esqueceu dela, mas ela nem lembra que ele existe. É basicamente isso. Eu basicamente contei o livro pra vocês inteiro, mas vale a pena a leitura, tá? É um livrinho divertido, nacional, disponível no Kindle Unlimited também. Falando sério agora pra vocês, o melhor livro, tipo, de suspense que eu li na minha vida e que eu fiquei totalmente intrigada, apesar de ter, tipo, descobrido, assim, no último segundo
qual era o plot principal do livro, foi A Paciente Silenciosa. Esse livro que, tipo assim, eu espalhei pra todo mundo e que todo mundo precisaria ler logo A Paciente Silenciosa. Vocês realmente precisam ler logo A Paciente Silenciosa, porque esse livro de suspense, meu Deus do céu, eu tô arrependida de ter comprado ele pelo Kindle, porque eu queria ter ele aqui nas minhas mãos, assim, pra mostrar pra vocês que livro perfeito e maravilhoso. Alicia Branson tinha 33 anos quando matou seu marido a 5 tiros e depois disso nunca falou uma palavra. E como eu tinha comentado pra vocês, lá em Um Paciente, o nosso médico salvação da vez é um psicoterapeuta chamado Theo, e ele tá disposto a fazer a Alicia falar. E no meio disso tudo, a gente tem um diário da Alicia, e a gente vai tentar descobrir se foi realmente ela que matou o marido, e se for outra pessoa, quem é. E é um livro de suspense tão bem amarrado, tão bem construído, que quando chega realmente no plot final da gente descobrir o que aconteceu, a gente fica de boca aberta, chocado, tipo, meu Deus, eu não acredito que era isso. Sério, a minha reação, eu tava lendo na loja que eu trabalho e eu fiquei, tipo, uns 5 minutos olhando pro teto, tipo, meu Deus, o que foi isso? E eu nunca tinha visto ninguém falando do livro, eu sabia que, tipo assim, ah, ok, vai ter uma mulher que ela não vai falar nada. Eu fiquei, tipo, tá, então como é que vai ser o livro? Mas é uma construção tão boa, sabe, desse livro. Eu não li os outros livros do Alex Michaelides, não sei como se fala o nome do autor. Mas, cara, A Paciente Silenciosa, assim, é uma obra-prima. Perfeito. Ainda nessa vibe de pedir meu namorado pra escolher livros pra mim, e se você tem um namorado, namorada, enfim, pede pra ele ou pra ela escolher um livro pra você bem aleatório assim no Kindle Unlimited e ver o que ela, enfim, for escolher, porque ou vai dar muito bom, como foi o meu caso, ou vai dar muito ruim. Mas eu tenho que admitir que Estrelas Alinhadas e esse próximo livro aqui, que é Mansão Delacroix, foram 2 livros que eu nunca na minha vida ia pegar pra ler por vontade própria. Mas foram livros assim que eu gostei, sabe? Dentro do possível. Então, sério, pede alguém pra escolher um livro pra você, cegas assim, e vai na fé. Em Mansão Delacroix, a gente tem toda essa questão de cidadezinha pequena, e aí tem aquela mansão gigantesca, porque uma família rica morou ali por muito tempo, e agora a mansão está abandonada. Só que de repente alguém resolve reestruturar toda essa mansão e precisa de ajudas, aquela coisa toda. Só que nesse caso a gente vai ter o Dominique, né? Ele vai se mudar pra casa da família novamente. Só que ele é um cara que ninguém viu, ninguém vê, literalmente. Ele entrou nessa casa e ninguém viu o rapaz. Não sei como, devia estar escuro, a luz do poste queimou, enfim, ninguém viu esse rapaz. Só que ele precisa de alguém pra cuidar da casa, porque, né, gente, o homem não sabe cuidar de casa. Oh, é outro livro, Chefe Assistente, que eu fiquei tipo, ai meu Deus, por que eu tô lendo isso? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Mas no final, dá certo, vale a pena, não preciso nem falar o final, porque livro de romance, gente, é até chato comentar, né? O que acontece. Mas muito bacana a construção dos personagens. Esses livros, assim, me lembram muito A Bela e a Fera, sabe? Tipo, o cara lá super rabugento, que tem sempre uma coisinha, e a moça toda boba. Só que eu senti um pequeno incômodo nesse livro, porque a nossa personagem parecia ter, tipo, 15 anos. Não que isso seja uma coisa ruim, tá tudo bem você agir com 15 anos se você tem essa idade ou próximo disso. O problema é quando a nossa personagem é bem mais velha e age como uma criança, perto de um cara adulto. Então isso me incomodou bastante, por isso que eu não dei uma nota tão alta pra esse livro. Eu acho que eu dei 3 ou 4 aqui. Mas só pra vocês terem noção, no Kindle, dentre 2.000 avaliações, praticamente o livro tem 5 estrelas. Ou seja, é um livro muito bom, porque raramente a gente vê tanta avaliação assim, uma nota muito boa. Também outro livro nacional disponível no Kindle Unlimited, como eu já disse pra vocês, basicamente a nossa mocinha vai trabalhar na casa desse cara, que ninguém nunca viu, ninguém vê, enfim. Mas é um livro muito bom, apesar de tudo. Trouxe entretenimento, trouxe romance, então muito bacaninha. E pra fechar o mês, finalmente, com 9 livros gigantescos. Não me perguntem de onde tiro tempo pra ler tanto livro, é porque realmente a situação tava muito boa. Eu pedi pra um amigo meu escolher um livro, dessa vez no Kindle. Outro livro de romance também, que eu tinha comprado anos atrás, mas que também tá disponível no Kindle Unlimited, que não tem tantas avaliações assim, mas mesmo assim eu achei o livro ok. No meio pro final, a autora estragou totalmente a história? Sim, ela estragou muito a história. O livro podia ser dividido em 2? Podia ser dividido em 2, mas mesmo assim foi um livro que eu gostei. Dei 3 estrelas, podendo até chegar a 5 estrelas se não tivesse acontecido a bagunça do meio pro final, mas foi um livro assim, interessante. Teve um momento da minha vida que eu era simplesmente obcecada pelos meninos da 5 Seconds of Summer, uma bandinha tipo One Direction.
sabe? Só que eles tocavam, enfim, tinha baterista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E só pra vocês entenderem por que eu tô comentando disso, é que nesse livro a nossa personagem principal, ela é uma jornalista e ela é apaixonada, assim, por uma banda de rock, de metalzão, super pesadona. E ela vai ser responsável por entrevistar um cara dessa banda, e a vida da Ayla vai mudar drasticamente depois que ela conhece o baterista dessa banda, Phantom. A respeito desse tema, eu só tinha lido fanfic, umas fanfics muito boas, diga-se de passagem, e isso foi lá em 2015, quando eu tinha, tipo assim, 13 anos, e agora eu já estou com meus 20 anos, então ler, tipo, um livro puxado pra fanfic foi bem surpreendente, mas por incrível que pareça, foi um livro muito bom. Pelo menos do início, meio pro final, eu tenho que repetir isso, porque foi o que realmente estragou muito o livro pra mim. Mas, basicamente, nesse livro, a gente tem 4 povos, 4 pontos de vista, então são 4 personagens contando as coisas, são 2 casais, e eu vou ficar assim, pra não dar muito spoiler pra vocês. Mas, assim, a construção dos personagens é boa. As primeiras problemáticas são muito bem construídas, os diálogos, a cena, enfim, tudo, os personagens é muito bom. Então se você quer ler um livro de romance puxado pra música, puxado pra essa questão da banda, cara, é muito bacana. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu livro favorito do mês de maio. Se você me assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!